Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um encontro aqui na Rádio Girassol. Hoje nós temos um convidado incrível, um convidado que eu adoro, um convidado que tem uma história de vida também que é maravilhosa e é para isso que nós estamos hoje aqui para conversar um pouco com essa pessoa e essa pessoa vai nos dar uma aula de força de vontade, uma aula de como superar os obstáculos. Então eu não vou mais enrolar, eu já vou apresentar para vocês quem é o nosso convidado de hoje aqui na Rádio de Girassol. Vitor, muito obrigado, seja bem-vindo aqui à rádio e é um prazer mais uma vez poder conversar com você, viu? Olá, Igor, tudo bem? Satisfação. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação com certeza é mais minha do que sua, mas como sempre é um prazer engrandecido da minha parte. Muito obrigado pelo convite. Imagina, Vitor, você pode ter certeza que é a gente que agradece muito a sua presença aqui, em nome de todo o Grupo Girassol, todo o pessoal que você conhece. É muito bom poder conversar com você e aprender um pouco com a sua história, viu? Muito, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. E eu quero já começar que você conte pra gente quem é o Vitor, quem é esse cara, conta um pouco das suas origens, onde você nasceu, vamos começar a falar sobre isso. Ok, tudo bem. Meu nome é Victor Luiz, né? Tenho 39 anos, natural de Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas, terra boa. E sou uma pessoa simples, sempre fui, pessoa que sempre corri atrás, gosto sempre de trabalhar, né? Ter minha independência. E as vidas têm dado cada obstáculo e a gente vai superando. Mas essa pessoa humilde, alegre, extrovertida, pronto para qualquer coisa, não tem limites. A gente tá aí para a luta. Muito bom. Ô, Vitor, aqui a gente está vendo no seu nome que a gente a sua função, vamos dizer assim, você é um atleta. Sim, hoje eu sou um atleta paralímpico, né? Modalidade rugby em cadeira de rodas. E hoje o que eu tenho vivido e praticado muito é justamente em cima do rugby, né? Voltado ao esporte adaptado, que é uma coisa que me entrou na minha vida de surpresa e hoje pretendo jamais sair dela, vamos dizer assim. Muito legal. Ô, Vitor, você, como disse pra gente, é um atleta, né? Você pratica a modalidade do rugby em cadeira de rodas para tetraplégico, certo? Sim, correto. Explica pra gente, pra quem tá nos ouvindo e ainda não sabe, uma pessoa que está em cadeira de roda, né? Você me corrige se eu usar algum termo errado, que está em cadeira de roda e é um tetraplégico, o que essa pessoa tem de diferente, por exemplo, das pessoas que não têm alguma mobilidade? O que é ser um tetraplégico? Explica pra gente. Sim, muitas pessoas ainda muito, vamos dizer, leigos sobre essa diferença de paraplégico e tetraplégico. A diferença de um tetraplégico hoje para um paraplégico, o que diferencia um ao outro? O tetraplégico é quando você perde a perda de coordenação motora de 3 membros acima. Normalmente as 2 pernas, um braço ou outro, né? E o paraplégico, normalmente, ele só perde a coordenação motora de 2 membros, que normalmente se perde as pernas. Então, essa é a diferença que caracteriza um tetraplégico e um paraplégico. Um tetraplégico ele tem muito mais dificuldade, coordenação motora, segurar tronco, mãos, do que um paraplégico. Um paraplégico hoje ele só perde as pernas, mas mantém todo o resto do corpo, que é tronco, braços, mão, tudo tem pinça fina, todo esse detalhe. Essa é a diferença de um tetra para um paraplégico. Muito bom. Ô Vitor, é muito bom você explicar essa diferença, né, pra gente, porque nós que não temos essa mobilidade, né, reduzida, como vocês têm, nós às vezes não conseguimos entender, né, essas diferenças. A gente acha que todo mundo que está em uma cadeira de roda, a pessoa tem os mesmos problemas, né? E são muitos os problemas, né, e as variações de um cadeirante, né? Então, que bom que você explica pra gente essas diferenças. É como eu disse, a gente aprende muito com você aqui diariamente. E que legal você poder compartilhar isso que você tem aí de história de vida com todo mundo aqui, viu? Muito, muito obrigado mesmo. Eu vou sempre te agradecer por isso tudo. E eu queria agora que você falasse um pouco pra gente sobre a sua história, né? A gente sabe que algumas pessoas elas já
nascem, né, com a deficiência física, outras durante a vida, em algum acidente, em algum acontecimento que marcou essa mudança, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouco como é a sua história. Você sofreu algum acidente? Você já nasceu assim? Conta pra gente como foi. Sim, exatamente. Essa diferença, muitos ainda confundem, né? Bastante. Acha que a pessoa é um cadeirante, são todos iguais. E a diferença realmente é muito gritante, vamos dizer assim. Que o paraplégico hoje, vão em termos na área da deficiência, ele não tem dificuldade nenhuma em termos de independência, né? E o tetraplégico, ele é muito dependente, muito, a maioria deles, né? Lógico que temos exceções. Eu exatamente sempre fui um cara muito ativo, sempre gostei de praticar muito esportes radicais, a palavra adrenalina é uma coisa que me motivava, me alimentava o tempo todo. E exatamente há 6 anos atrás, dia 23 de março de 2015, é uma data que marcou, é como se fosse um segundo aniversário. Eu não sofri acidente, não sofri nenhum trauma dessa natureza. Foi uma coisa que ainda até hoje a medicina não conseguiu explicar e infelizmente a etiologia ainda é desconhecida. Eu cheguei no final de semana, eu trabalhava de motorista e fiz a mudança dos meus pais do sítio para a cidade. Normal, sem sentir absolutamente nada, trabalhando beleza. E fui para casa, né, no finalzinho da tarde, tomei um banho, me alimentei e tal, e senti um desconforto, né, nas costas. E desse desconforto, foi aquela coisa chata e tal, até que chegou um ponto de a gente chamou o SAMU, fomos socorridos e fui para o hospital. Cheguei lá, fui medicado, fez alguns exames e constatou nada. E logo após algumas horas eu recebi alta, normal, fui para casa normal com meu irmão andando perfeitamente. No outro dia deitei, dormi e no outro dia acordei tetraplégico. Perdi a coordenação motora de todos os membros, na época eu só mexia o pescoço, era todo flácido. Fui internado durante quase 45 dias e mesmo assim o hospital da minha cidade não conseguiu descobrir. E a gente ficamos naquela luta lá e cá. Eu recebi alta ainda, com bastante dificuldade. Foi onde eu consegui uma vaga em Belo Horizonte, né, um hospital referência. E lá a gente começou a fazer um tratamento em cima de uma doença chamada neuromielite óptica, síndrome de Devic, é uma doença extremamente rara. E onde eu comecei a fazer um tratamento forte, com medicações pesadas, altas doses de corticoides, aquele tratamento intensivo. E nisso eu fiquei ali um ano e meio praticamente, e ainda sem literalmente chegar a um diagnóstico. E eu fui sendo tratado com essa doença. Até que teve um exame que foi feito, chamado Aquaporina 4, que é o único exame que detecta essa doença, exceto os testes neurológicos que tem que ser feito. E esse exame chegou negativo, onde que tudo que a gente estava sendo feito teve que voltar do zero. Paralelo a isso, voltei para casa e alguns dias após eu consegui uma vaga no Hospital Sara Kubitschek, que é referência em reabilitação no Brasil. E lá foi onde eu fiquei 2 meses e 2 semanas internados, vasculharam meu corpo inteiro, né, todo quanto é exame, e onde eu chegou que eu tenho uma mielite, foi uma mielite inflamatória, onde inflamou a medula de cima e embaixo completa, foi onde causou essa tetraparaplegia, que no caso eu sou um tetraplégico. E daí a gente começou uma reabilitação em cima disso tudo. Reabilitação, fazendo exercício, adaptando, voltando do zero, que você tem que aprender desde ser criança e começar a evoluir e ser um adulto. E lá foi onde eu me descobri. Lógico que nesse período todo a gente tem um trabalho muito forte em depressão. Foi quase inevitável a depressão. E a gente tratou, correu atrás e faz aqui e aquilo, só que a cabeça realmente é o ponto principal
de qualquer deficiente é tratar a aceitação. E essa aceitação, lógico, que no início foi muito delicado. Até a gente entender, conhecer e começar a ter uma convivência com pessoas iguais a gente, né? No caso, os deficientes. Mas eu tive uma aceitação até boa, né? Depois da depressão, tive muita ajuda familiar, meus amigos. E foi onde, no hospital, na própria reabilitação, foi onde eu conheci o esporte adaptado, que foi um salto gigantesco para a minha reabilitação, para a minha aceitação, para o meu convívio social, que é uma coisa que eu praticamente perdi nesse tempo todo, em vários aspectos, vergonha, a questão fisiológica sua, que altera totalmente, né? Isso eu tinha uma vergonha muito grande, fralda, e isso incomoda bastante, sabe? E ali a gente começou, quando eu descobri o rugby, né, que foi o esporte adaptado, aquela chama da adrenalina meio que reacendeu. E a gente começa a enxergar a vida de outra forma. Não é quer dizer que hoje eu sou um tetraplégico que eu tenho que deixar de viver. Pelo contrário, a tetraplegia me deu outros caminhos, outros olhares, a forma de você olhar para o outro, para o próximo, vamos dizer assim, é um olhar mais aguçado, você tem um tratamento diferenciado, você dá valor a pequenos detalhes que antigamente você caracterizava como fúteis, né? E que na verdade não são. Então isso tudo a gente abre a mente. E a deficiência não é o fim, pelo contrário, tem muita coisa para frente. Basicamente iniciamos assim, né? Até chegar ao esporte. Olha, é muito bonita a sua história, viu, Vitor? A gente já se conhece, a gente já pôde Sim. conversar, e eu já te falei que a sua história é uma lição de vida para todo mundo que ouve. Eu tenho certeza que essa lição vai chegar para muito mais gente hoje, a gente conversando e tendo esse papo aqui na rádio. Você ensina para a gente o quanto a vida é simples e como ela é delicada, né? Em um dia você era uma pessoa saudável, estava agindo e tendo todas as atitudes de uma pessoa normal, e no outro dia você acorda sendo um tetraplégico, né? E você fala pra gente isso com uma naturalidade que é emocionante, realmente, assim, você é uma lição de vida para todos nós, e que exemplo que você é pra gente, viu? É incrível falar com você, a gente aprende demais, eu volto a dizer isso, e... E que bom que você pode estar aqui com a gente hoje. Que bom mesmo. Amém. Realmente, até eu mesmo me aprendo todo santo dia com meus próprios companheiros, né? E foi uma fase muito difícil. Não tenho como negar e é viável isso. Mas a gente aprende. Eu acho que o primeiro passo começa na aceitação. Tudo está na questão da aceitação. E confiar que o plano divino é maior. Não tem como, uma coisa que eu aprendi muito nesse período, a gente nunca deve traçar aquele julgamento, por que, Senhor, por que eu, Deus, por que aquilo. Acho que a palavra toda disso tudo, jamais você pode caracterizar o porquê, mas o para a quê. Uhum. Existe um motivo, existe um propósito, e eu acho que a fé primeiro tem que prevalecer, né? E depois as atitudes, e você buscar que você pode ser feliz mesmo sendo um deficiente e que não te atrapalhe em absolutamente nada. Hoje eu tenho uma vida totalmente normal, lógico, uma coisinha, tipo uma subida numa rampa, aí é uma coisa que a gente precisa de uma ajuda. Mas fora isso, eu sou uma pessoa independente, eu mesmo viajo sozinho, eu me cuido, parte de higiene, faço minha comida. Então hoje eu praticamente vivo normal, a diferença é que eu uso uma cadeira de rodas. Então a questão da adaptação foi 100%. E isso não muda, não te diminui em nenhum aspecto de uma pessoa normal, né, entre aspas. A gente costuma chamar de andante. Não te diferencia nada em relação a isso. Somos iguais, principalmente aos olhos de Deus. Sem dúvida nenhuma.
Ô, Vitor, eu queria que você contasse um pouco pra gente, assim, da sua história, então, no esporte, né? Que você, como contou a sua história até você chegar à cadeira de roda e aí você descobriu, nesse período, o esporte. Você pratica, é um atleta profissional que já tem muita experiência nesse esporte, já participou de muitas competições, que é o rugby em cadeira de roda para tetraplégicos, né? Aqui no Brasil, eu acho que são poucas as pessoas, né? Não é um esporte tão difundido, a princípio, o rugby, né? Então, o rugby em cadeira de rodas, ele é ainda menos conhecido, né? Então, vamos por partes. Explica pra gente o que é o rugby primeiro e depois conta pra gente quais são essas alterações de regras, né? De situação ali pro rugby em cadeira de rodas, pra gente aprender com você também. Sim, correto. Aí então você citou um ponto que foi um dos fatos que me apaixonei tanto pelo rugby. O rugby, infelizmente, ainda no Brasil, ele é muito pouco conhecido. Nós temos hoje na federação que rege o rugby, que chama ABRC, somos 13 clubes apenas inscritos. É muito pouco, né? Vamos caracterizar assim. Mas o que é específico do rugby? Porque o rugby ele é um esporte voltado exclusivamente para tetraplégico. O paraplégico ele não é classificado no rugby. Essa é a diferença. Um paraplégico, hoje você tem N modalidades que você pode praticar. O tetraplégico, o rugby, ele é específico. Então não tem outro tipo de atleta, igual os paraplégicos, que possa praticar o rugby. Isso é uma coisa que me apaixonei. Você vê aquele deficiente com várias limitações e o cara tá ali praticando o rugby, que, entre aspas, é um esporte violento, vamos dizer assim, que o contato é muito imediato, tem muito contato, tem queda. Então, é um esporte bem, vamos dizer assim, bruto. E você vê um cara daquele ali todo dificultoso, sabe? Aquela deficiência, o cara não, ele tem que estar praticamente amarrado na cadeira e o cara está ali praticando. Isso é apaixonante de se ver. E infelizmente a gente precisa muito de mais divulgações, de mais, porque realmente você fala, eu pratico rugby, quase que ninguém, infelizmente, conhece a modalidade, né? Uhum. E eu entrei mesmo no rugby, foi justamente na reabilitação, foi quando eu conheci o time do Minas, na época, né? E dali eu me envolvi, fui para casa e comecei a treinar, voltei para BH, foi onde eu comecei a morar em BH e treinando com a equipe do Minas. E você se apaixona, ainda a gente costuma brincar, sentou na cadeira, você pegou o vício da bactéria, a bactéria entrou, já era. Mas é um esporte muito gostoso de se praticar assim. Que legal. Ô, Vitor, tenta explicar para a gente um pouco assim, o que é, na verdade, assim, de uma maneira geral, o rugby, né? O rugby é um esporte que a gente tem uma bola e a gente precisa acessar, vamos dizer, uma área específica do campo no time adversário, é isso? Sim, o rugby ele é regido de dois times com 4 jogadores cada time. E durante esse período o jogo são 4 tempos de 8 minutos. E você fala, mas é pouco. Não, o jogo inteiro porque tem muitas paradas. Numa queda, na bola saída. Então sempre o cronômetro é parado, iniciado de novo. O jogo ele termina, dependendo da partida, em torno de 1h30, 1h40 cada partida. Qual a finalidade do time? O time tem que passar um gol que é com 2 cones, né? Limitado com 2 cones. Você tem que ultrapassar aquela linha, entrar naquela linha com a cadeira e a bola junto ao seu corpo. Você tem que ultrapassar, ou seja, você passa literalmente os 2 cones. E nesse período, o outro time tem que te impedir de você ultrapassar essa linha, que é onde que você faz a marcação. Temos várias e várias regras, né? Dentre elas. Você tem 40 segundos para fazer o ataque. A partir do momento que você sai, recebe a primeira bola, você tem 40 segundos para ultrapassar aquela linha. Dentre eles, 10 segundos, você tem 10 segundos para ultrapassar a linha do meio de campo. A partir daí, você tem mais 30 segundos para concluir o seu ataque. Uhum.
É basicamente isso, fazer um ponto adversário com bola e a cadeira, o atleta, e nesse período o outro time vai tentar te impedir de realizar esse gol. Legal. Ô, Vitor, existe no rugby em cadeira de rodas, por exemplo, os choques, né? As quedas que você disse que é muito físico. Como no futebol, que talvez seja um exemplo mais comum aqui. Existem algumas jogadas que são consideradas, por exemplo, falta também, que o jogador comete essa infração, vamos dizer assim. Existe isso? Sim, existem as faltas, correto. Por mais que a gente tenha um impacto, as cadeiras elas são preparadas, ela tem toda uma proteção, a gente uns carros de tanque. E o contato é imediato. Realmente existe muito contato e forte do atleta chegar a virar e cair mesmo. Isso é normal no rugby, tá? Não é falta. Só que a falta acontece devido a algumas regras. Exemplo elas. Se você bater de frente em frente, normal, e a pessoa cair, beleza, caiu, para, vem o staff, levanta, reinicia o jogo. Se você bater no eixo da roda para trás, vamos dizer, caracteriza uma jogada violenta, aí é falta. Existe a regra, o jogador sai de quadra, ele fica fora de quadra durante 1 minuto ou após o seu time fazer um gol. Então você fica com 3 a menos dentro de quadra. Você não pode ter contato físico, atleta com atleta, no caso, você tocar em qualquer parte do corpo do outro atleta, também é falta. Então tem esse tipo de coisa. Você bater por trás e o atleta cair, o atleta vem em alta velocidade, já próximo do gol ali, você realizar o toque e ele cair, o juiz interpretar que é uma jogada violenta, também pode dar falta, ou direto o pênalti gol, que a gente costuma. Então, existem as regras sim, não é, vamos dizer assim, é qualquer coisa que você pode fazer. Então, tem as regras que caracterizam falta e penalidade que o atleta fica para fora da quadra durante 1 minuto. Muito bom. Ô, Vitor, um jogo de rugby, por exemplo, ele termina mais ou menos assim, né? Vamos fazer um chute aí. Quanto um placar, por exemplo? Um futebol eu vou trazer de novo o exemplo do futebol. Um jogo de 2-1, 3-1 é um resultado normal, né? Quanto que, pra gente ter uma ideia, sai, por exemplo, de pontos num jogo? É aquela questão, existe muita variante devido o time adversário que você está, o nível que aquele time esteja. Vamos dizer, 2 times de alto rendimento da Série A, o placar varia muito da marcação, se a defesa do time está muito boa, quando há trocas e trocas de pontos, né? O time faz um, o outro time também. Então isso varia muito dependendo daquele combate ali, daquele time a time. Mas chega a ultrapassar 30, 40 gols em cada partida para cada time, né? Isso já teve placares muito maiores, né? Extensos, né? 60 gols, mas é em torno aí, vamos botar time de alto rendimento, 50 a menos, 30, 40 pontos. Gols, né? É um jogo então bastante movimentado, né? Bastante bom movimentado, com bastante agitação, tanto de um lado quanto do outro, né? Mas a média é mais ou menos por aí. Muito bom. Ô, Vitor, e queria então agora que você contasse um pouco do seu time hoje. Hoje você está aqui na cidade de Bebedouro, né? Você faz parte do MSB Quad Rugby, né? E conta pra gente um pouco o que é esse time, o que é esse trabalho que vocês desenvolvem. Sim, eu inicialmente comecei pelo time do Minas, né? Que é de BH. Em 2018 eu fui para o time do Irefes, que é de Vitória. E 2019 eu praticamente perdi a temporada, não joguei 2019. 2020 eu recebi o convite do MSB. E hoje eu estou aqui com o time. A gente está reestruturando o time para a gente voltar à temporada em alto nível, vamos dizer assim. O MSB me acolheu muito bem e a gente está tentando voltar, mesmo mediante essa toda dificuldade que o planeta está vivendo da pandemia, mas a gente está tentando reestruturar e botar o MSB de novo nos altos ali, né? Na Série B, que o MSB hoje joga a Série B, e o nosso objetivo hoje é tentar ser campeão da Série B.
É um time que a gente tem vários atletas, várias formações. Isso nos ajuda bastante, que é revezar, né? Porque o cansaço é muito grande para cada atleta. Nem todos os atletas conseguem jogar os 4 tempos direto, Uhum. porque o cansaço é muito grande. Um detalhe que é legal frisar, nós tetaplégicos e alguns paraplégicos também, não são todos, mas a maioria dos tetaplégicos, a gente não tem, a gente não soa. Então, esse não suar, o sobreaquecimento do corpo é muito grande. Então, a gente tem que estar o tempo todo molhando, o tempo todo borrifando água em cima do atleta, porque a temperatura vai ao limite, justamente por causa desse aspecto. A maioria dos tetaplégicos não soa. E o que refresca o organismo natural é o próprio fato de a pessoa suar, é uma forma de resfriar o organismo, né? Uhum. Tem um detalhe que dificulta a maioria dos atletas conseguir jogar os 4 tempos direto. Muito interessante. Essa é uma informação também nova. Sim, é um detalhe que muda muito, atrapalha, vamos dizer, bastante o desenvolvimento do atleta dentro de quadra. Então, se você não tem uma preparação física bem adequada, musculação, é uma coisa que realmente dificulta. Principalmente o tempo tiver muito calor, para a gente dentro de quadra, triplica Uhum. praticamente, né? Muito interessante isso, Vitor. Mais um aprendizado que você nos passa. E que legal. E então você disse que o MSB esse ano, né, provavelmente ainda haverão campeonatos, né, mesmo apesar da situação que você disse que é difícil aí para todo mundo. Vocês então vão disputar a Série B do Campeonato Nacional, é isso? Com Sim. pretensões de realmente voltar novamente com o MSB para a Série A, para a elite do campeonato. Sim, porque a gente está montando o time MSB, ele está se reestruturando, ele deu uma parada, alguns atletas foram jogar para outros times e a gente está tentando fazer um trabalho legal agora, juntou toda a equipe, né, da região para a gente competir nível nacional mesmo. A gente já tem toda a tabela definida dos campeonatos, Campeonato Brasileiro, Copa Caixa, alguns regionais. Só que, infelizmente, a data a definir, porque a data já tem, mas a realização está a definir justamente por causa da pandemia. Então, a gente ainda não tem certeza absoluta que esse ano irá acontecer realmente os campeonatos. Desculpa. E mas mesmo mediante isso, a gente está fazendo a preparação. Alguns atletas pegando musculação, porque o deficiente ele tem a facilidade muito grande de perda eh, física. Então, você ficar parado ali, você cai bruscamente, né? Então, a gente tem que estar sempre todo se movimentando, tentando fazer algo, tocando cadeira, fazendo algum tipo de musculação. E é o que a gente está tentando voltar. Por causa dessa pandemia, muitos atletas ficaram muito ociosos e a gente está tentando voltar para ver se coloca o time MSB ali bem no topo ali. Hoje, nosso ideal é chegar no brasileiro e, no mínimo, segundo lugar. Menos que isso, a gente está meio que não se aceitando, vamos dizer assim. Mas a gente quer, sim, ser campeão da Série B e, Deus quiser, ano que vem, estar ali junto da elite, vamos dizer assim. Eu tenho certeza que vai estar, sim, vai estar. Ô, Vitor, a gente infelizmente aqui já encerrou o nosso tempo, ó, a nossa produção aqui já está avisando que acabou. O papo, quando é bom, ele vai rápido, né? Então a gente não percebe. Nossa, Então já fica o convite para você, volte mais vezes para a gente conversar mais, para a gente divulgar mais o MSB. E também o movimento de superação, né? Que é sim, a associação, né? Que toma associação. conta do time, que desenvolve aí todos os atletas e tem muitos outros trabalhos aí que o movimento realiza. Sim, verdade. O movimento de superação é o que está nos dando todo apoio, tem toda a logística, tem toda a estrutura para que o time possa estar ali em cima, né? Sem contar os outros trabalhos sociais que o movimento realiza, são todos brilhantes, né? Mas agradeço, sem sombra de dúvida, muito obrigado pelo convite. Estarei sempre, sempre à disposição do Grupo Girassol. É uma segunda casa que hoje eu
já me instalei. E eu estou aí sempre, seja para a gente divulgar o rugby, que é nossa opção, e para qualquer outro tipo de assunto que a gente esteja a par, e a gente está aí sempre para poder estar à disposição. Mais uma vez, agradeço o convite, Igor, foi um prazer mesmo de estar aqui na rádio e estou à disposição sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor, mais uma vez. Obrigado mesmo. Manda um abraço lá para todos os atletas, todo mundo do Movimento de Superação. Estamos juntos, torcendo para vocês, ajudando também no que for preciso, conta com a gente. E você que está em casa, aproveite aí e siga Girassol em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. A gente está em todas as redes, fácil você encontrar a gente. E não vai perder aqui o próximo papo que a gente vai ter na rádio. Segue tudo que você vai receber aí a notificação e vai poder assistir muita gente legal, muita conversa boa, como essa que a gente teve aqui com o Vitor hoje. Tá bom, pessoal? Obrigado e até o próximo papo aqui na Rádio Girassol.